Olá pessoal, aqui estou mais uma vez como cidadão para expressar minha opinião sobre as eleições que se aproximam. Nós sabemos que agora vão se intensificar as campanhas e nós que fazemos parte da campanha voluntária para eleger Bolsonaro presidente do Brasil, queremos manifestar nossa opinião sincera, a opinião que vem do nosso coração e evidentemente que nem todos são obrigados a segui-la. Claro, porque nós estamos num país democrático. Então cada um tem a sua opinião, e as opiniões às vezes podem ser harmônicas ou divergentes, e nós devemos respeitar a opinião de cada um. Mas aqui o nosso propósito é fazer a campanha de Bolsonaro e dizer por que Bolsonaro deve ser o presidente do Brasil. Na realidade, nós vivemos sob um fio de navalhas. Nós estamos aqui e não temos mais outra oportunidade, com certeza, de eleger um candidato que pela primeira vez se apresenta como um candidato que é de direita, um candidato que tem as ideias conservadoras. Isso faz uma grande diferença. Então, para isso, eu queria aqui ler um artigo que fiz no meu blog para reflexão. Permita-me, o artigo é o seguinte: direita e esquerda existem sim. Não se engane com as teorias palatáveis. Deixemos de ser bobos. Esta é a nossa modesta contribuição inicial para, como cidadão, em pleno exercício da cidadania, em um país democrático e no Estado de Direito, fomentar a campanha em prol do futuro presidente Jair Bolsonaro. Com a proximidade das eleições deste ano de 2018, as ideologias estão a mil e os formadores, entre parênteses, desinformadores de plantão, que são a maioria e que aprenderam na cartilha de Marx, de Antônio Gramsci, há 50 anos, esses pensadores comunistas e socialistas estão em polvorosa e atacam com um falso espírito moderado de que não existem a esquerda e a direita. Não caiam nessa. Nunca em tempo algum as ideologias saltaram da epiderme para fora da pele, como nestes dias de decisão entre o bem e o mal. Alguns buscam paliativos em graduações categorizáveis desse antagonismo, tais como centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita, etc. O objetivo é confundir o que é simples. No final das contas, na verdade, queira ou não, temos apenas dois lados, direita e esquerda. O que não é lado é o centro, o famoso em cima do muro, ou como Pilatos, os que lavam as mãos. Numa outra semântica, os omissos ou covardes, os que não tomam partido para não ser identificados, pois querem agradar gregos e troianos, querem desfilar como politicamente corretos, ou simplesmente querem o poder, pelo poder e para sempre. Simples assim. E digo isso porque todos sabem e estão cansados de saber de forma objetiva e sem circunlóquios acerca de algumas das ideias da direita e da esquerda, se não vejamos. Os esquerdopatas defendem o assassinato de crianças, aborto, defendem o extermínio das famílias tradicionais, conservadoras e, consequentemente, o fim das nações, criando um governo de esquerda globalista, o grande irmão ou a grande pátria. Defendem o extermínio das religiões, notadamente a cristã. Defendem os movimentos gaysistas, LGBTistas e assemelhados. Defendem o que chamam de ideologia de gênero nas escolas. Defendem a legalização da pedofilia. Defendem a liberação das drogas. Defendem a manutenção da idade penal. Defendem o governo único, mundial, hegemônico, com o fim da soberania das nações. Defende as ditaduras da Venezuela, Cuba, Coreia do Norte,
China, republiquetas da África, etc. Defendem um Estado gigante, defendem um povo dependente do Estado, defendem um empresariado dependente do Estado para fazer negociatas com os que seguem a cartilha, defendem a imigração em massa, sem qualquer critério para usar como massa de manobra, defendem a manutenção do status quo do crime organizado, defendem a politização partidária nas escolas, visando a sedimentação da doutrina que já vem sendo implantada há mais de 50 anos. Defende o desarmamento dos cidadãos para que não possam se defender dos governos tiranos e dos bandidos. Defende o armamento dos bandidos e de grupos paramilitares. Defende os sindicatos, associações e ONGs que fomentam as suas doutrinas de poder. Defende aquilo que chamam os direitos humanos dos bandidos. Defende a manutenção de empresas públicas deficitárias para poder encharcá-las de paus mandados em cargos para o partido dominante. Defende o preconceito, inclusive o racismo, com a inclusão de cotas para criar animosidade entre as pessoas. Defende a corrupção abertamente. Defende o envio do dinheiro do povo brasileiro para sustentar as ditaduras vermelhas. Defende a divisão do povo entre nós e eles para obrigar pelo terror que os eles também sigam a sua revolução. São contra a moral e os bons costumes. Defendem a mentira. A bandeira é vermelha. Aí são apenas alguns traços da doutrina vermelha, da doutrina de esquerda. Isso aí é fato, é pura constatação. Agora, sobre a direita, os conservadores, para a honra e glória de Deus. Primeiro, defendem a vida. São contra o assassinato de crianças, são contra o aborto. Defendem as famílias tradicionais, conservadoras e, por consequência, as nações com suas soberanias e fronteiras. Defendem as religiões que formam o Estado laico, inclusive a cristã. Não apoiam os movimentos gaysistas ou assemelhados. Não apoiam a ideologia de gênero nas escolas, são contra a legalização da pedofilia e de toda a bestialidade, são contra a liberação das drogas, defendem a diminuição da maioridade penal, são contra as ditaduras da Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China, republiquetas da África, etc. Defendem o Estado mínimo, defendem a economia liberal, o empreendedorismo, a meritocracia, defende as privatizações necessárias, permanecendo apenas as empresas estratégicas, defende um povo independente do Estado, defende as fronteiras, observando os critérios rígidos para a imigração, defende o empresariado independente do Estado, são contra qualquer tipo de violência, e defende o combate sistemático e verdadeiro contra o crime organizado. São a favor das escolas sem partido. Defende o armamento dos cidadãos, observadas as restrições legais. Defendem o desarmamento dos bandidos. Permitem os sindicatos, associações e ONGs, desde que sobrevivam por conta própria, sem o emprego de verbas públicas. Defendem a imprensa livre, mas que não recebam verbas públicas de publicidades. Defendem os direitos humanos das vítimas, são contra os direitos humanos dos bandidos, são contra qualquer tipo de preconceito, por isso não aceita a inclusão de cotas que procuram discriminar as pessoas e fomentar a desigualdade. São contra o envio de dinheiro público para sustentar outros países. São a favor da moral e dos bons costumes, defendem a verdade. A bandeira em nosso país é verde e amarela. Diante de tudo isso, a pergunta inevitável é esta: você consegue enxergar onde estão o bem e o mal? A minha conclusão: os da esquerda defendem e amam voluntariamente, declaradamente, de forma prática, o mal. E os da direita defendem e amam voluntariamente, declaradamente, de forma prática, o bem. Afinal, contra fatos não há
argumentos? Ou alguém consegue me convencer do contrário? Quero terminar para uma profunda reflexão citando Mateus 25, 31, 34, parte da Bíblia em que é abordado o grande julgamento. Obviamente, estou falando da entrada para o reino dos céus, mas temos uma existência presente e a lição do alto serve completamente como lição para as coisas terrenas, pois devemos imitar o que vem de Deus. Então, lendo Mateus, essa passagem maravilhosa da palavra de Deus, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que você está preparado desde a fundação do mundo. Meditem, mas não fiquem paralisados, feitos fósseis. Mãos à obra, a campanha apenas começou. Deus nos abençoe. Então é isso, irmão, que eu quero deixar nessa segunda mensagem envolvendo a questão política atual do nosso país. Então nós devemos saber que não há mais momento para adiar, não há momento para não colocarmos o nosso coração nesse momento tão definidor da nossa vida. Eu já tenho 62 anos e sei que pouco vou usufruir de um Brasil novo, mas nós sabemos o que Deus quer para nós, para nossas crianças, para os nossos netos, bisnetos, para as futuras gerações. É um país em que se respeite os valores judaicos cristãos, para um país que respeite a família conservadora, para um país que respeite as pessoas nas suas crenças. E é assim que nós incentivamos a todos a participarem, porque não há outro momento. Se nós não chegarmos agora, no dia 7 de outubro, a elegermos um candidato que perfile esses ideais da direita, com certeza lamentaremos muito, e isso não deve acontecer. É assim, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.